A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do nosso Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que escreve o nome no livro da vida e batiza com o Espírito Santo, para quem o aceita como único e suficiente Salvador das suas vidas, através da sua morte de cruz. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. Os 5 tipos de inveja que existem no mundo. A inveja, ela é uma realidade em toda a vida, na vida de pessoas que são atingidos sobre atos, atitudes, ações, julgamentos, apontamentos, olhares, observações, pensamentos negativos sobre uma pessoa, desejos contrários, levantes, suposições sobre inveja. Pessoas são atingidas por inveja. A inveja, ela é uma realidade e todo ser humano ele está sujeito a ser atingido por atitudes, atos e ações de inveja durante todo o seu dia a dia, que podem ser em consequência, em momentos do dia, em algum momento durante a semana, ou durante todo o dia, alguém está sendo atacado em vista ou em oculto por atitudes de inveja. Alguém está falando de alguém com atitude de inveja. Alguém está denegrindo a imagem de alguém com atitude de inveja. Alguém, através da vista, em presença, está tendo ações de inveja. E a inveja ela tem 5 tipos, 5 modelos de inveja. E esses 5 modelos de inveja, eles são atuantes na vida. E identificar os agentes invejosos, que nada mais são do que pessoas próximas a nós, pessoas da própria família, pessoas do meio ambiente que o indivíduo faz parte, em uma igreja, em um trabalho, no comércio, em qualquer área da vida. Onde um indivíduo está, ele está sujeito a ser atingido por atitude de inveja. Em qualquer área, seja numa diversão, seja no lazer, seja no trabalho, no culto, em qualquer ambiente, em casa, na casa de parentes, em qualquer cidade, no estado. Mas quais são esses 5 tipos de inveja? 1, a educada. 2, a tolerante. 3, a oculta. 4, a inveja que é mostrada. E 5, a inveja que é atuante através de um ato de generosidade, mostrando uma certa ação generosa, mas por trás tem maldade e tem inveja. A inveja, ela não é uma doença, ela é uma ação que está impregnada no caráter de alguém que é invejoso, que vive e respira inveja. E se tem inveja de algo de alguém, de alguma ação, da representatividade de alguém. A inveja ela não tem tamanho, ela não tem espessura. A inveja é através da análise do invejoso sobre aquilo que traz incômodo a ele, sobre a ação, o ser, o que é e o que corresponde a uma pessoa a qual um invejoso está tendo inveja daquela pessoa. Isso é também uma das ações da inveja. A inveja, ela é vista, ela é oculta, ela é tolerante, ela é mostrada, ela é feita em atos de generosidade, mas por trás tem inveja. A inveja, ela tenta atrair pessoas para um ambiente de inveja, através do movimento de um invejoso que quer atingir alguém que é seu alvo de inveja. Na Bíblia Sagrada, quando Deus faz a revelação a José sobre o seu futuro, e José conta aos seus irmãos, José, filho de Jacó, um homem que nasceu de um milagre, filho de Raquel, sua mãe era estéril, mas Deus tinha um grande plano com José. Os seus irmãos o vendem como escravo.
e José é levado para o Egito. O tempo passa, José passa a experiência de vida em ambientes que ele passou, e ele acaba de desembarcar no Egito, nos domínios do Egito, um país que não era o seu país, ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele vai para os domínios do faraó, e Deus honra José. José resolve a fome lá do Egito, através do poder de Deus na sua vida, através da sabedoria, dos sonhos que Deus deu a José. Deus cumpre algo lá no passado, que ele revelou a José, no futuro, na casa do faraó. E os seus irmãos o vendem. E ele vai parar nos domínios do faraó. E ele resolve a situação da fome no Egito, do seu país e das cidades circunvizinhas, dos países vizinhos. E o faraó dá um anel a José, e ele se torna governador do Egito. Mas antes, houve um ato de inveja através de José se torna governador do Egito. Ele cumpre aquilo que Deus mostrou ele em sonhos lá no passado, onde os seus irmãos o venderam por inveja. José, através do poder de Deus na sua vida, resolve o problema da fome do Egito, dos países vizinhos e do seu país. Ele se torna governador. Ele não foi dono do Egito porque ele não era egípcio, ele era hebreu. Alguém de outra nacionalidade se torna o governador do Egito. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Como hoje, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, que o servem, são obedientes a Deus, faz toda a vontade de Deus e permanecem firmes com Deus, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Os irmãos de José tiveram inveja de José, mas Deus honrou José e ele foi o governador do Egito. O maior, nascido de mulher, economista da história. Estou aqui com a Bíblia, a Palavra de Deus, que é meu livro de regra de fé e vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a Palavra de Deus pura, fiel e santa, de Gênesis Apocalipse. Vamos ler aqui a Palavra do nosso Deus maravilhoso, no livro de Mateus, no capítulo 27, do 1 ao 18, diz assim a santa e poderosa Palavra de Deus. Mateus 27, 1. E chegando amanhã todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Inveja de Jesus. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilato. E o manietando, articulando, para matar Jesus. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos príncipes sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. E então se realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. E deram-lhe pelo campo do oleiro, segundo o Senhor determinou. Capítulo 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu os dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelo Senhor, nada respondeu. Disse então Pilatos: não o vês quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. O governador estava maravilhado, porque Jesus era Deus. Pilatos estava maravilhado, porque Jesus era o Deus encarnado. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do universo, que tudo lhe pertence. A alma, o espírito, o mundo material e espiritual. Ele estava ali sendo interrogado por Pilatos, porque ele tinha que cumprir o propósito que Deus tinha com ele na terra, que era dar vida por mim, por você, pelos nossos familiares e pela humanidade na cruz do Calvário. Disse então Pilatos: não vês quanto testificou contra ti? 14. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava maravilhado. Ele estava maravilhado com Jesus. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tem então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Barrabás era um homem fora da lei, que estava sendo julgado. De um lado estava Jesus
e do outro Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes: Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Aqui está o 18. Porque sabia que por inveja o havia entregado. 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Aqui fala de Jesus. Mas os príncipes sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhe: Qual destes dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? Jesus veio salvar? Eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos dentro da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, dizendo: O sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado assaltar Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus fez toda a vontade de Deus na terra. Ele foi crucificado. No seu ato de crucificação aqui na terra, houve atitudes de inveja por Judas, pelos sacerdotes, pelos aqueles que entregaram Jesus e por pessoas do povo que pediram para Barrabás ser solto e crucificar Jesus. Mateus 27 primeiro. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente, eles estavam unidos, conselho contra Jesus para o matarem. Eles se organizaram para matar a Jesus. Inveja. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época, os doutores da lei, eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. Um dos atos da morte de Jesus, na atitude humana, nas ações humanas da época, foi inveja. A inveja é destruidora. A inveja fez com que homens formassem um conselho. Eles formaram um conselho, uma reunião para matar a Jesus. A inveja contaminou aquele povo daquela época. E quando Jesus estava entre ele e Barrabás, um desertor, um inimigo público, um homem que era a desordem naquela época, naquele país, na região, o povo preferiu Barrabás e mandou crucificar a Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Inveja. Jesus que libertou, curou e salvou. Abençoou vidas. Ele curou, fez milagres, os cegos enxergavam. Ele curou, ele fez cegos enxergar. Ele fazia milagres diferentes. Um dos cegos, ele mandou lavar os olhos no tanque de Betesda. O outro, ele tocou nos olhos. Ele disse: que desejas? Ele faz uma pergunta ao cego. Eu quero ver. Então veja, o cego voltou a ver. Ele chega perto da filha de Jairo. Talita cumi, levanta-te. A mulher estava moribunda, quer dizer, morta. Ela ressuscita. Ele expulsa os demônios do gadareno. Os demônios entram nos porcos e caem no precipício. Ele fez cadeirantes andar. Ele ressuscita Lázaro. Lázaro sai para fora. Ele faz multiplicação de pães. Ele abençoa os discípulos, ele abençoa o mundo. Mas ele foi julgado e crucificado. E no seu julgamento, antes de ser crucificado, ele foi atingido por atitudes de inveja. O povo tem inveja. Jesus Cristo de Nazaré foi crucificado na cruz do Calvário, mas agora está à direita de Deus.
Ele deu uma linda declaração. Todo o poder me dado no céu e na terra. Ele cumpre o que os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre ele. Jeremias, Isaías, Miqueias, Zacarias. E Deus cumpre a sua palavra. Quando ele toma o vinagre e ele diz, está consumado. Ali Jesus termina todo o trajeto que Deus tinha com ele na terra, que é sobre a salvação da humanidade. Depois que o pecado entrou em Adão, o pecado ele era, lá no passado, no Antigo Testamento, perdoado através de um animal puro, através do sacrifício do animal puro. Mas o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, veio e deu a vida por mim, por você, pelos nossos familiares e por toda a humanidade na cruz do Calvário. E o seu sangue carmesim nos purifica de todo o pecado para que o aceita como único e suficiente Salvador das suas vidas. Terá o direito de morar eternamente no céu de glórias, adorando Deus na beleza de sua santidade e o contemplando face a face. E não no fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que morrem sem Cristo, mas que morrem com Cristo salvo e irão desfrutar das maravilhas da eternidade que Deus tem guardado para os salvos, para aqueles que o amam, que não chegou em ouvido, em coração, em mente e ninguém viu. Deus está reservando. A eternidade é maravilhosa. O céu de glória espera os salvos em Cristo Jesus. Aceite o Jesus para morar no céu de glórias. Jesus, até ser crucificado, ele passou por momentos de inveja. E os invejosos se levantaram contra Jesus, formaram conselho contra Jesus, para Jesus ser crucificado. Mas o que Deus havia prometido se cumpriu. E o Filho do Deus vivo, o Cristo encarnado, está no céu de glórias. Mas nós que o servimos, Ele está dentro de nós. Quem aceita o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Deus poderoso morando em nós. Deus está dentro de nós. Ele é nosso orientador, ajudador, o nosso conselheiro. Ele nos abençoa, nos orienta. Ele é tudo na nossa vida. A presença de Deus, o Espírito Santo vivendo na vida de um indivíduo, de um servo do Senhor, de um filho de Deus, é a maior riqueza nessa terra. E outra maior riqueza que um ser humano pode ter na terra é a salvação da alma através da morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que foi morto. Jesus está à direita de Deus, mas o universo está cheio da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. Jesus está no céu, mas está em nós, que o servimos, que temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele quer te salvar. Ele quer te encher da presença dele, do Espírito Santo dele, te abençoar na terra, te dar uma vida maravilhosa na terra e no final levar você para morar no céu de glórias eternas. Mas antes de ser crucificado, ele foi atingido por atitudes de inveja. A inveja, ela tem 5 tipos de inveja, a qual apresentei aqui. E um desses 5 tipos de inveja é o primeiro que eu quero falar aqui, é a inveja mostrada. A inveja mostrada é a inveja que é descarada. É a inveja que você não tem dúvidas que alguém tem inveja de você. A inveja mostrada é aquilo que é visto e é percebido por todos que estão ao seu redor sobre alguém que tem atitudes de inveja contra você. Pode ser uma pessoa, um grupo, ou muito mais do que um grupo. Muitas pessoas podem ter inveja de você. É a inveja mostrada. É aquela inveja que não deixa dúvidas quando alguém tem inveja de uma pessoa. Não precisa muita identificação. O próprio agente invejoso, ele se mostra que ele tem inveja. Ele declara as suas atitudes de inveja abertamente. Ele não deixa interrogação na cabeça de ninguém, no íntimo de alguém. É aberto, é visto. Tal pessoa tem inveja de tal pessoa. Tais pessoas, muitas pessoas, têm inveja de tal pessoa. E essa pessoa é atingida. Consequentemente, ou
uma vez, 2 vezes durante o dia, dependendo do convivimento, ou sempre, ou durante as 24 horas, em um ambiente que ela vai, e sobre as pessoas que têm inveja dela. E esse tipo de inveja tal pessoa atingida, ela está presente no seu dia a dia. A pessoa que se encontra contra o invejoso, todos os dias, ele vai mostrar atitudes de inveja. E todos verão que tal pessoa tem inveja daquela pessoa. Os motivos, só eles sabem. O que está recebendo a agressão de inveja, ele vai entender os motivos. E o agressor, a inveja é tão cega, tão podre, que ele nem reconhece que ele é invejoso. E muitos reconhecem que é invejoso sobre a ação que ele tem de inveja sobre tal pessoa. Mas ele tenta apaziguar. Mas todos veem que tal pessoa tem inveja da outra pessoa. A inveja mostrada é aquela inveja que não deixa dúvidas. Ela traz uma clareza a todos que estão ao redor sobre alguém que está sendo atingido por atos e ações de inveja de grupos de pessoas, por uma pessoa, por mais pessoas que vivem consequentemente atingindo uma pessoa por inveja. Essa inveja é mostrada e ela não deixa dúvidas. As pessoas comentarão, entenderão, ignorarão e irão comentar entre si em grupos, em lugares, em ambientes que uma pessoa e grupo de pessoas tem inveja de tal pessoa. Essa é a inveja mostrada. A outra inveja que existe é a inveja educada. A inveja educada, diferente da mostrada, era uma inveja muito perigosa. As pessoas vêm com a atitude de educação, abraçando, apertando a mão, tratando com educação, mostrando uma certa firmeza de caráter, de pessoa, mostrando ser também uma pessoa fina, educada, querendo mostrar em público que aquela pessoa é educada, na suave educação, que chega perto daquela pessoa que está podre por dentro de inveja e aperta a mão. Aquele sentimento frio, gelado, destruidor, devastador. Mas é feito através de uma educação, um aperto de mão. Muitas vezes um abraço, uma resposta numa rede social, um telefonema, educadamente, mas no seu coração, no seu íntimo, na sua pessoa, é um sentimento destruidor, que a pessoa não cresça, não avance, que a pessoa não realize os seus sonhos pessoais, porque tem os sonhos de Deus, são os pessoais da pessoa, do indivíduo. Querer que a pessoa seja destruída e não cresça, fala mal das pessoas à distância, reúne grupos para denegrir e destruir a imagem da pessoa. Quer que a pessoa seja completamente destruída, muitas vezes sua casa, sua família, um desejo de apodrecimento da vida de alguém e a destruição completa de alguém, onde o agressor se faz uma pessoa educada e não mostrando-se amigo, mostrando-se aquele colega que está ali para o que der e vier, com palavras suaves, de agrado, com palavras de educação, com palavras de bondade, entre aspas, atitudes de carinho, um falso afeto, com palavras lançadas de tranquilidade, de paz, palavras lançadas de calmaria, de apoio, com apertos de mão, dizendo, olha, eu estou contigo, eu te ajudo, com palavras lindas, atitudes até mostradas de mansidão. Essa inveja educada, mas por trás e por dentro, quer que a pessoa se autodestrua. O desejo pessoal da inveja educada, do agente invasor educado, não é mostrar quem ele é. Ele age não mostrando quem ele é de verdade. A sua verdadeira pessoa não é mostrada. Porque ele é um invejoso, ele é doente de inveja. E o seu intuito é destruir a pessoa que ele quer atingir com inveja.
ele age com educação, age com palavras suaves, age com apoio, age com um falso afeto, um falso carinho. Mas o objetivo é a destruição daquela pessoa que ele tem inveja dela. Esse é o modo de agir de um indivíduo que atua com a inveja educada. Essa inveja é muito perigosa, como todas as invejas são perigosas. Outro tipo de inveja, a terceira, é a inveja oculta. A inveja oculta, ela é devastadora. Porque a inveja oculta é alguém lançando o teu nome, a tua pessoa, contra pessoas, difamando a tua pessoa, mentindo e criando falsos e destruidores conteúdos negativos sobre a vida de alguém, denegrindo a palavra dessa pessoa, consequentemente, com o desejo de difamar e destruir a vida de uma pessoa no meio social que ela vive e a vida de uma pessoa inserida na sociedade, onde a pessoa não está vendo, porque o agente invejoso, o invejoso, que atua em oculto, ele age de uma forma peculiar, mas destruidora, para difamar alguém, para destruir alguém, onde alguém não está sabendo que o seu nome está sendo vendido e difamado. A inveja oculta faz alguém ter o nome difamado, denegrido, caluniado, apontado sobre até talvez uma ação ou atitudes que não vêm do caráter da pessoa, que ela não vive cometendo. Mas o indivíduo invejoso, o ser humano invejoso, nessa atitude de devastação da vida de alguém, ele age inoperantemente para destruir a integridade física e moral de um indivíduo que não tem as práticas que ele está difamando e espalhando no meio ambiente e na sociedade sobre tal pessoa. E esse tipo de prática do agente difamador, ele age em oculto, que é a inveja oculta. Ele é peculiar, mas de uma forma destruidora. Ele age de uma forma que a pessoa que ele está querendo atingir não pode saber. Ele cria uma rede de destruição através de indivíduos que estão com ele nesse podre e mau projeto, entre aspas, de destruição do caráter de alguém que não tem atitudes, ações e nem caráter sobre a difamação que tal pessoa ou grupo de pessoas estão criando para difamar e atingir alguém moralmente, fisiologicamente, que atinge o indivíduo fisiológico, fica abatido, e denegrir e apagar a sua pessoa no meio de um grupo e da sociedade. E eles agem com o objetivo de afastar todos dessa pessoa, para que essa pessoa se isole, a pessoa que não é um agente igual a ele, um agente invejoso. Essa pessoa que não é o que ele diz que essa pessoa é, que ele denigre tal pessoa, que ele julga e vende essa pessoa. E de tudo que ele fala, não existem elementos verdadeiros e originais sobre as ações e o caráter da pessoa, que ele está difamando ela, agindo em oculto. Essa é a inveja oculta. Alguém é difamado, é julgado, é apontado, é caluniado, mas ele não sabe de nada. Porque uma pessoa, um invejoso ou grupos de invejosos se reúnem e apontam, vendem e mostram algo sobre a tal pessoa de que ela não é. E a pessoa é julgada, apontada, caluniada, difamada sobre uma pessoa, sobre um caráter que não convém da sua pessoa, não tem nada a ver com a sua pessoa. Essa é a ação do invejoso que age em oculto. Isso é muito perigoso. A inveja oculta, ela é tão destruidora como a demais inveja que eu falei, abordando até agora aqui. A educada e a mostrada. Ela é destruidora.
ela destrói o indivíduo, a moral, o fisiológico do indivíduo, a vida do indivíduo. Porque esse indivíduo, ele vai ficar sabendo, ele vai ficar abatido psicologicamente e vai afetar o seu ser fisiológico. Porque alguém difama, mente, julga, aponta e cria uma imagem de uma pessoa, daquilo que ela não é, agindo em oculto, onde a pessoa não sabe. Essa inveja oculta, ela é tão destruidora quanto a inveja educada e a inveja mostrada. Mas Deus é fiel para mostrar aqueles que agem no errado. Deus é um Deus que tira a capa, porque Ele é Deus. Ele vê tudo, Ele é Deus. E os invejosos serão prejudicados, porque Deus é um Deus de justiça. Glória a Deus. O quarto tipo de inveja que existe, é a inveja tolerante. A inveja tolerante é alguém que se sente como estivesse sufocado, se sente preso, querendo colocar para fora toda a sua indignação sobre uma pessoa, mas ela não coloca. Ela tolera aquela pessoa, mas ela é doente de inveja por tal pessoa. A pessoa chega perto dela e ela está ruída por dentro, podre por dentro. A sua carne está apodrecida. Os seus ossos estão desfalerelando. A sua alma não tem paz, o seu espírito está abatido de uma forma negativa. Porque ela está tentando suportar aquilo que ela odeia, aquilo que ela quer destruir, através da inveja tolerante. A inveja tolerante é alguém que tolera uma pessoa. A pessoa conversa com ela, sem maldade, aperta a sua mão, conversa. A pessoa tem ação nos ambientes que essa pessoa está. Ela tem ações construtivas. Ela quer ter ações construtivas, mas a outra não deixa. Alguém pode querer buscar até reciprocidade, mas a pessoa que tem a inveja tolerante, ela não quer reciprocidade. Ela não quer conversa. A inveja tolerante também tem os elementos da inveja oculta, da inveja educada e da inveja mostrada. Ela tem esses elementos. Ela traz para si. É alguém se matando por dentro, mas não colocando para fora os seus sentimentos, para mostrar a uma pessoa e dizer: eu tenho inveja de você. Eu quero te destruir. Eu quero que você morra. Eu quero que você se destrua. Eu não quero que você cresça. O invejoso tolerante, ele carrega um peso na sua estrutura. Ele carrega algo negativo dentro dele. E ele chega um momento que ele não suporta. Ele coloca para fora aquilo. Porque ele tolera tanto pessoas através da sua inveja, que chega um momento que ele não aguenta. Porque ele não vai suportar, ele não tem base para isso. Porque não tem bondade no seu coração. Não tem alegria, não tem felicidade. É só rancor, destruição e ódio e tristeza. E desejar, consequentemente, o mal de alguém ou de pessoas. Ele as tolera, mas ele não as suporta. Ele busca aguentar o limite máximo que ele aguenta, mas tem hora que ele coloca para fora. Porque a inveja tolerante é alguém olhar para uma pessoa e dizer: eu quero te destruir, eu quero o teu mal. Você não pode crescer, você não pode avançar, você tem que voltar atrás, tem que ficar parado. Eu quero você embaixo da cova, eu quero você travado, parado, pausado, sem andar, sem sair do caminho. Eu te quero destruído. Esse é o desejo profundo que está em oculto dentro de mim, no meu coração. Porque eu te tolero, mas eu te odeio. Eu quero a tua destruição. Essa é a inveja oculta, que vem com a inveja tolerante e a inveja educada. Junta a tolerante, a mostrada, a educada. E vem, todas as três são elementos que está inserida na inveja tolerante. A inveja tolerante tem a oculta, a mostrada e a educada. 3 invejas junto com a quarta inveja. Como todas as 4 invejas que eu citei até agora aqui, elas têm elementos que são encontrados uma na outra.
A inveja é destruidora. A inveja tolerante faz alguém olhar para alguém e desejar a morte de tal pessoa, a destruição de tal pessoa. Mas com atitudes da inveja educada, ela aperta a mão, ela abraça. Ela fala mal da pessoa em oculto, para grupo, para terceiros. E diz, eu estou aguentando tal pessoa, eu tolero tal pessoa, mas não suporto mais tolerar tal pessoa. Ela coloca para fora seu ódio, sua inveja, sua raiva, sua percepção, o desejo do seu coração, aquilo que está na sua mente, que é destruir tal pessoas ou pessoas, porque ela atua com a inveja tolerante, uma inveja de destruição tolerante. Ela contém dentro de si a inveja oculta, educada e mostrada. Como a inveja oculta, educada e mostrada, também contém a inveja tolerante. Porque o invejoso, ele tolera aquela pessoa em certos momentos que ele tem inveja, mas chega um momento que ele não suporta, ele coloca para fora. E ambas, essas 4 invejas que eu abordei aqui até agora, são destruidoras. Não só para o negativo indivíduo invejoso, mas para aquele que está também recebendo as agressões, as atitudes ferrenhas e destruidoras de invejas através de um indivíduo invejoso, maldoso, que tem o desejo de destruir alguém, ou pessoas ou grupos, através de atitudes de inveja. A quinta, inveja. O quinto tipo de inveja é a inveja que é mostrada através da generosidade. Essa inveja, que é mostrada através de atos de generosidade, ela é terrível. Pessoas aparentemente ajudam pessoas, mas seu intuito é destruir. Ela tem um plano, um planejamento e um modo operante de agir, querendo mostrar para demais grupos e pessoas que ela é legal, que ela ajuda, que ela abençoa vidas, ajuda pessoas, abençoa entre aspas, que ela é uma pessoa ajudadora. E ela tem inveja, não só de quem ela ajuda, mas do que estão ao seu redor. Ela age com generosidade. A ação de um agente, de um falso agente, de um indivíduo invejoso, que age com generosidade para esconder a sua inveja, é uma tática dessa pessoa. É uma forma de agir dessa pessoa. É uma falsa tática. É uma tática destruidora. É uma tática de destruição. A pessoa que age de uma forma generosa, dando presentes, ajudando alguém em alguma área, mas o seu intuito é saber da vida da pessoa. O seu intuito é saber o que se passa na vida daquela pessoa. A sua vontade é descobrir o que tem em oculto, o que acontece na vida da pessoa, para que quando ela saber, ela venha destruir. Mas ela usa a generosidade para atrair a pessoa. A generosidade parece ser educada, mas é uma falsa educação e uma falsa generosidade. A inveja usada por uma falsa generosidade pode enganar pessoas. Porque as pessoas verão os atos de generosidade de tal pessoa. Falarão bem daquela pessoa. Comentarão entre si. Tal pessoa tem alta generosidade. Tal pessoa é uma pessoa legal. Gosta de ajudar, mas não sabe que aquele falso ato de generosidade, de uma falsa generosidade, é para atrair as pessoas para o seu meio. É como uma aranha que faz uma teia para atrair as presas e deixarem presas fixadas na teia para depois ela devorar as presas. As pessoas que agem com falsa generosidade, ele tem esse tipo de atitude. Eles armam essas ações. Ele faz uma ação, ele arma numa ação maquiavélica, numa ação maldosa, mas mostrando generosidade,
mostrando um falso afeto, um falso carinho, uma falsa educação na frente das pessoas, para que as pessoas comentem que é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa legal, que ela ajuda. Mas o seu intuito é destrutivo. Não só destruir as pessoas que ela está agindo com generosidade, mas o que estão demais. O seu objetivo é fazer um bloqueio no ponto de vista das pessoas sobre a sua pessoa. Porque a partir do momento que alguém vê alguém sendo generoso, vai pensar que é uma pessoa legal, que tem boas atitudes, mas o objetivo do falso agente que age com generosidade, numa falsa ajuda com as pessoas, é fazer um bloqueio na percepção e no entendimento das pessoas, para não ver as suas ações. Porque o seu objetivo é destruir quem está ajudando, é destruir quem está as pessoas ao seu redor, é abater, é pisar, é querer que eles não cresçam, que eles não evoluam, que não vão para frente. O seu objetivo é ficar por cima e deixar os outros por baixo. O invejoso que age com a falsa generosidade, ele quer se manter numa posição, ele quer se manter no ambiente e não quer sair de lá. Ele quer plateia, ele quer aplauso. E a honra e a glória eu só dou para Deus, para ninguém. Eu reconheço a atitude boa de pessoas, mas a honra e a glória é de Deus, não é de ninguém. E essas pessoas que agem com a falsa generosidade, através da inveja, o seu intuito é usar a falsa generosidade para destruir vidas, pessoas, para não saberem quem ela é, fazer um bloqueio nas pessoas e ela ficar sempre numa falsa posição por cima das pessoas. Com os invejosos, eles agem em oculto, mostrado, tolerante, educado e em falsa generosidade. O invejoso que age na falsa generosidade, ele pode enganar pessoas, atrair pessoas, mudar o foco das pessoas sobre o que a sua pessoa é de verdade. Um invejoso que quer destruir, que quer abater, que quer o mal das pessoas, que ele quer ficar por cima numa falsa posição, que não foi lhe condicionado, que ele quer trazer uma falsa e mentirosa influência na sociedade. Ele quer mostrar aquilo que ele não é, mas ele quer mostrar uma falsa imagem da sua pessoa. Uma pessoa que não é genuinamente a sua pessoa. Ele não quer mostrar o seu caráter, ele não quer mostrar as suas intenções, o seu desejo de destruição de vida de pessoas. Ele não quer mostrar. Então ele vai agir de uma forma generosa para fazer um bloqueio no ponto de vista das pessoas, para que as pessoas não venham enxergar quem verdadeiramente essa pessoa é, as suas atitudes, os seus atos, o seu desejo destruidor de querer ficar numa falsa posição, de querer exercer uma péssima, falsa e maldosa influência. O seu desejo é que pessoas não cresçam, não evoluam, não saiam do lugar, que sejam destruídos, abatidos e que ele permaneça em uma falsa posição e que os olhos das pessoas sobre ele não vejam quem de verdade tal pessoa é. Ele quer criar um bloqueio nas pessoas sobre quem é a sua verdadeira pessoa. Então ele age numa falsa generosidade, ajudando pouquinho, insignificante, mas que as pessoas vinham comentar que tal pessoa age de uma forma legal, de uma forma boa, mas nada mais é do que uma falsa generosidade. E ele será mostrado, porque Deus arranca a capa, Deus mostra tudo, Deus mostra todos os invejosos que agem na inveja educada, mostrada, já é visto, Deus mostra mais elementos dele. Aqueles que falam em oculto, que agem na inveja oculta, aqueles que agem na inveja tolerante, que buscam suportar pessoas, mas querem destruir pessoas, e naqueles que agem na inveja educada, na inveja tolerante, mostrada, oculta, e na inveja, como eu falei aqui, fraternal, entre aspas, na inveja generosa. Ajuda, bem pouquinho, mas o seu intuito é destruir, não mostrar quem ele é, e as pessoas ficar por baixo, e ele ficar por cima, numa falsa posição, na inveja generosa. 5 tipos de inveja: educada, tolerante, mostrada, inveja oculta, e a inveja que age através de uma falsa generosidade.
dobra o joelho, ora a Deus, jejua, busca a Deus, serve a nosso Salvador Jesus Cristo, para Deus te mostrar quem é teu amigo e quem não é e quem não é na tua vida, porque Deus mostra, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, como diz na sua santa palavra. Salmo 24, primeiro diz, do céu a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ninguém se esconde de Deus. Deus conhece vontade, desejo, coração, sentimentos, querer de todos os 8 bilhões de seres humanos nessa terra. Desde Adão até hoje. Hoje tem 8 bilhões de humanos na terra. E foram bilhões e bilhões desde Adão até hoje. E Deus conhecia a mente, a vontade, o desejo, o coração, o sentimento de todos. Deus conhece toda essa terra. Porque o mundo espiritual pertence a Deus. O mundo material pertence a Deus. Tudo pertence a Deus e ninguém se esconde de Deus. Vamos ler aqui na palavra do Senhor os versos bíblicos de inveja. A inveja é terrível. Vamos ler aqui em Provérbios 14, verso 30. Provérbios 14, verso 30, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quem vive de inveja está doente. O coração em paz dá vida ao corpo, fisiológico, mas a inveja apodrece os ossos. Quem tem inveja não dorme bem, não tem paz, não descansa. Vive em momentos de angústia e tristeza. Vive em tribulação. Porque o seu intuito é destruir vidas, destruir pessoas. Não querer que as pessoas cresçam, que avancem. Mas a sua intuição é destruir vidas através da sua atitude de inveja. Também aqui, próximo aqui, Provérbios 27, 4. Provérbios 27, 4. Diz assim, Provérbios 27, 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar o invejoso? Olha o que diz. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar o invejoso? Quem consegue suportar o invejoso? Ninguém. Porque a sua atitude é destruidora. A sua atitude é abater, é destruir pessoas, vidas e ambientes que essa pessoa se encontra. Provérbios 24, 19 e 20. 24. Não se aborreça por causa dos maus, não tem inveja dos ímpios. Deus está dizendo aqui, não tem inveja dos ímpios. O final dos ímpios é destruição. Não só destruição aqui na terra. A vida dos ímpios é curta aqui na terra. Mas perdição eterna, ir para o inferno. Todo ímpio que não se converter no nosso Salvador Jesus Cristo como o único Salvador das suas vidas e continuar praticando a iniquidade, ele não irá para o céu. Quando ele morrer, irá para o inferno. E a sua vida aqui na terra será uma vida de destruição. Mas o ímpio que pede perdão a Jesus pelos seus pecados, que sai da vida errada, passa a servir a Deus, aceitando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Deus escreverá o seu nome no livro da vida e irá para o céu de glórias no final da sua vida e terá uma vida abençoada na terra. Também diz aqui no verso 20, Provérbios 24, 19 e 20, verso 20. Pois não há futuro para o mal, da lâmpada dos ímpios se apagará. Não há futuro para os ímpios. A lâmpada dos ímpios, diz aqui, se apagará. Os ímpios têm vida curta. Se não se converteram ao Senhor Jesus e o aceitarem como Salvador da sua vida, Salvador de suas vidas, o único suficiente, a sua lâmpada se apagará. Eles irão para o inferno quando sair da terra. Porque o céu é eterno, todo ser humano é eterno. Morte é eterna para os ímpios. E morrerão cedo na terra. Mas se cometerem seus maus caminhos, Jesus os perdoará através do seu sangue carmesim. Escreverá o seu nome no livro da vida. O abençoará na terra e eles irão para o céu de glórias. E Deus restaurará a vida dos ímpios. Qualquer pessoa que cometa tudo errado e para de cometer, aceita Jesus, Deus terá misericórdia dele. O abençoará. Porque Deus ama a todos. Pecadores e os não pecadores que buscam fugir do pecado. E Deus quer que todos venham à salvação. Mas a decisão é aqui na terra.
se quer ir para o céu ou não. Céu, através da morte do nosso Salvador Jesus Cristo, para quem o aceita como Salvador único e suficiente das suas vidas. Céu de glórias eternamente. Inferno, quem morre sem Jesus. A decisão é na terra, mas que venha se converter a Jesus, todos os ímpios e todos que não servem a Ele, para que Deus venha escrever o nome no livro da vida e levar para o céu de glórias, que é a maior riqueza de nossas vidas. E aqui na terra viveremos, os que servem a Deus, como eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E quem venha servir a Deus vai receber o Espírito Santo de Deus, que é a maior riqueza de nossas vidas. E depois ir para o céu de glórias, que também é uma grande riqueza na nossa vida. A salvação da alma. Deus é grande, é maravilhoso. E enviou Jesus para morrer por mim e por você, nossos familiares. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Repetindo, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Onde tem inveja, tem ambição, tem confusão e tem toda espécie de males. Sirva a Jesus, sirva a Deus para Ele te livrar de todos os males de inveja dessa terra, para Ele quebrar as ações de inveja contra a tua vida, porque Ele quebra todo o mal, Ele é Deus. Ele mostra a você quem é e quem não é. Ele te brinda, te protege, você, sua casa e toda a sua família, das ações e atitudes dos invejosos, que vêm para destruir, para matar, para bater. Não querer que você cresça, desenvolva, evolua. Querer que você estacione e caia mais no poço profundo e nunca cresça. Essas são as atitudes dos invejosos. Mas Deus é grande para livrar e abençoar seus filhos ou servos de atitudes invejosas na terra, de pessoas invejosas que vêm para destruir, porque Deus é fiel. Vamos abrir aqui também a palavra de Deus no livro de Isaías, um verso muito conhecido, 54:17, diz assim a palavra de Deus, Isaías 54:17, não prosperará nenhuma arma forgada contra ti, e toda língua que se levante contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Se levantou pessoas com atitude de inveja contra você, repreenda em nome de Jesus. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Vem de Deus. Tem gente com inveja, ora, louva, jejua, busca a Deus, adora a Deus. Pede para Deus tomar providência. Repreenda em nome de Jesus. Tem pessoas com inveja, grupo, pessoas, repreenda em nome de Jesus. Porque o sangue carmesim te dá autoridade para você repreender, para o nome de Deus ser glorificado. É em nome de Jesus que a inveja é quebrada. É em nome de Jesus que todo o mal, toda a maldição, toda doença, toda enfermidade, tudo que é lançado contra você é quebrado. Todo olho grande, toda inveja, calúnia, difamação, tudo que venha a ter mal contra você, repreenda em nome de Jesus. Assim como a inveja. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Como diz aqui na palavra do Senhor. Isaías 54:17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Se levantou alguém contra você, repreende em nome de Jesus. Lançaram o mal contra você, repreende em nome de Jesus. Pessoas estão com inveja de você, repreenda em nome de Jesus. Ora, louva Jesus, adora a Deus. Pede para Deus te proteger, você, sua casa, sua família. Que Ele cuida, Ele protege, Ele abençoa. Ele quebra todo o mal, toda ação do maligno do inferno. Ele quebra contra você, contra a sua família. Toda ação de humanos mal intencionados, como atitude de inveja, Ele quebra em nome de Jesus contra você e sua família. Todo o levanto do inferno, Ele quebra contra você e sua família em nome de Jesus. O inimigo não tem poder sobre você e sua casa. Para o inimigo tocar em Jó, ele tem que primeiro falar com Deus. O inimigo não tem legalidade nenhuma sobre a sua vida. O ser humano não pode tocar em você. Dobra o joelho, conversa com Deus. Pede para Deus, traz Deus para a tua situação.
Pede proteção a Deus, porque Deus protege, Deus cuida, Deus abençoa, Deus livra e Deus dá vitória ao seu servo na terra, de acordo com o seu querer e sua vontade em cada vida. Porque Deus é grande. A inveja, ela é doentia, ela destrói. A inveja, como eu falei, 5 tipos de inveja. A educada, a mostrada, a oculta. A inveja que age através de uma falsa generosidade. E a inveja que alguém tenta suportar alguém, mas não suporta, porque não aguenta. Coloca para fora todo o seu mal-estar sobre alguém, sobre atitudes de inveja. É aquela inveja que alguém não aguenta. A pessoa está se levantando, tá com tanta inveja de alguém e tenta suportar aquela pessoa. Os 5 tipos de inveja: a educada, a mostrada, a oculta, a tolerante. E a inveja que é usada através de uma falsa generosidade. Ambos, elas têm concordância entre si. Ambos são os 5 tipos de inveja que existem. E os invejosos atuam através dessas ações de inveja. Porque o invejoso, o seu objetivo é destruir, é travar, é parar pessoas. É querer que as pessoas cheguem abaixo, não é no fundo do poço, é abaixo do fundo do poço. Eles querem enterrar pessoas, destruir pessoas, abater pessoas, caluniar, difamar, vender pessoas. E eles agem educadamente, com a falsa generosidade, eles agem oculto, de uma forma educada e, muitas vezes, de uma forma mostrada, onde todos entenderão que tal pessoa tem inveja sobre tal pessoa, como grupos têm inveja também sobre uma pessoa ou demais pessoas. A inveja é dessa forma. E muitas pessoas agem com inveja. Jesus foi crucificado por causa de inveja. Como eu falei no verso. Em Mateus 27, verso 18. Como também José, está lá em Gênesis 47. Os irmãos de José venderam José. José foi vendido e José chegou a ser o governador do Egito. E Jesus, que é acima de tudo o Filho de Deus, está à direita dos vivos. Mas antes da crucificação, Jesus passou por inveja. Mas ele está à direita do nosso Pai Santo e Eterno, nosso Deus vivo. E ele vive e reina para todo sempre. Vamos ler aqui a palavra de Deus, a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos, capítulo 2, versículo 21. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repetindo, Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava no céu de glórias, que veio, que deu a vida por mim, por você, pela humanidade, pelos nossos familiares na cruz do Calvário. Aceite Ele para você morar no céu de glórias. Porque através do seu sangue carmesim, Deus lhe purifica de toda a imundícia do pecado. Te dá uma vida abençoada na terra, te livra das invejas dos outros, te abençoa na terra, e no final da sua vida, você irá morar no céu de glórias. Ele escreverá o seu nome no livro da vida. O Espírito Santo de Deus vai fazer morada de você aqui na terra. E no final, você irá para o céu de glórias, adorar o nosso Deus face a face, na beleza da sua santidade. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré para morar no céu de glórias. Deus é grande e é poderoso, Deus é fiel. Amém!